Estamos vivendo o começo de uma nova era, uma revolução silenciosa que talvez nem conseguimos perceber. Não é exagero, a inteligência artificial já escreve, conversa, cria vídeos, detecta doenças, desenha obras de arte, compõe músicas. A ferramenta já deixou de ser curiosidade com uma percepção futurista que quebrava um galho no trabalho. Ela está em todo canto, no seu celular, na geladeira, no mercado, no governo e agora, o mais assustador, está tomando decisões que antes cabia apenas a um ser humano. Mas assim como o surgimento de qualquer ferramenta poderosa, como o fogo, pólvora ou a internet, a IA pode construir muitas coisas ou provocar tragédias. Pensando nisso que o Brasil decidiu tomar algumas medidas e agir. E então nasceu o Marco Legal da Inteligência Artificial. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora se encontra em debate no Senado. A proposta parece ser bastante simples. Garantir que a inteligência artificial seja usada de forma ética, com maior segurança, e que ninguém saia prejudicado por uma decisão automática, sem saber o que aconteceu. Estão buscando uma garantia de que as IAs não prejudiquem, principalmente as próximas eleições no ano de 2026. Imagina que as fake news já são fortes o suficiente, com a manipulação de imagem e vídeo, o discurso de um candidato pode garantir uma verdadeira alternativa e, consequentemente, alguns milhões de votos. E toda essa movimentação pode até parecer boa, mas será que era tão simples assim? Mas afinal, o que é o marco legal da inteligência artificial? O marco legal da IA não é nada mais em que uma tentativa de criar um pequeno conjunto de regras para algo que está em processo de mudança o tempo todo. O texto do plenário basicamente divide os sistemas de IA em 3 níveis de risco. Risco mínimo, como a recomendação de vídeos ou filtros que usamos no Instagram. Risco alto, como as IAs aplicadas na área da saúde, segurança, crédito ou decisão que envolvam a parte jurídica. E risco inaceitável, esse realmente o mais agressivo e que deve ser combatido para não causar fraudes ou problemas eleitorais. E aqui estamos falando do uso de reconhecimento facial em tempo real em locais públicos. Além de tudo isso, o projeto também exige uma maior transparência, onde caso alguma empresa utilize a IA, ela precisa informar desse fato. Se essa IA for capaz de tornar decisões, o cidadão precisa ter o direito de entender o porquê. Já pensou em pedir um empréstimo e receber um não de um sistema automático, sem qualquer explicação? Dessa forma, você não saberia nem o que poderia fazer ou como contornar o problema. E são justamente esse tipo de situação que o projeto pretende evitar. Até que parece bastante justo. O que acham? Só existe um problema. Como quase tudo que é orquestrado pela política brasileira, essa proposta está bem longe de ser perfeita. E o primeiro problema é o quão vagos são os seus conceitos. Transparência algorítmica, explicabilidade, proporcionalidade, essas podem até ser palavras bem bonitas e difíceis, mas que no final ninguém vai saber direito como colocar toda essa ideia em prática ali no dia a dia. O problema está ligado ao impacto dessa ação no modo das empresas operarem. Isso especialmente quando olhamos para as startups que estão começando agora. Por acaso você teve uma ideia brilhante usando IA? Bacana. Mas já vai se preparando para investir pesado em compliance jurídico e técnico. Amigos, Brasil e seus atrasos tecnológicos. Nenhuma novidade. E sabe quais são os resultados disso? As empresas simplesmente desistem. Ou, até pior, vão mudar de país. Enquanto isso, Estados Unidos, China, Índia e até o Chile seguem avançando com políticas que incentivam a inovação. E se a gente não regular nada? Devemos pensar com calma, porque ignorar o problema também não ajuda em nada. Está longe de ser a solução. Atualmente, as IAs já são usadas em contratações, demissões, aprovação de crédito, monitoramento de câmeras, rendimento e também na análise de julgamentos. E isso tudo operando sem regras, o que faz toda a situação ficar bem próxima à de uma cidade sem lei. Há muitas pessoas reclamando de certos tratamentos diferentes, características da IA que beiram a xenofobia, o machismo, enfim, trazem à tona o pior comportamento humano. Os algoritmos já negaram suporte e crédito apenas porque o nome da pessoa era parecido com o de um inadimplente. Já tiveram IAs que discriminam candidatos pela cor da pele, pelo CEP ou pelo gênero. E, infelizmente, a tecnologia segue repetindo preconceito e pior, muitas vezes os amplifica. E qual está sendo a resposta no resto do mundo? Lá fora, o debate também tem pegado fogo. A União Europeia aprovou um dos
marcos mais avançados do mundo, mas isso levou quase 4 anos de discussão, testes e revisão pública. Já nos Estados Unidos, a abordagem segue de forma um pouco mais liberal. O setor privado lidera, mas órgãos como a FTC, a Comissão Federal de Comércio, já têm começado a apertar o cerco. Na China, a regulação vem do governo central, forte, intensa e focada em controle estatal. De qualquer forma, ainda existe uma tentativa de enxergar os benefícios da tecnologia para empresários e cidadãos, sem que ocorra uma burocratização desnecessária. Resumindo, não existe nenhum tipo de forma mágica ou cartilha para ser seguida, mas o que todo mundo parece concordar, mesmo que em poucos aspectos, é que regular é necessário. A grande dúvida que fica é como fazer isso sem correr o risco de frear ou matar a inovação tecnológica. E existe um grande perigo em tomar uma decisão a respeito desse assunto de forma desequilibrada e apressada. E claro que, aqui no Brasil, o texto segue sendo votado sem maiores cuidados, apenas a toque de caixa por pessoas que parecem não entender o mínimo do assunto. Mas será que dá realmente para correr com algo tão complexo quanto o uso da IA? Afinal, a inteligência artificial não está ligada apenas à tecnologia. Ela também é política, filosófica e ética. Como você consegue julgar um algoritmo que também erra? Nesse caso, quem vai ser considerado culpado? O código? O programador que está trabalhando? A empresa? O que essa possível decisão reserva para o nosso futuro? Não é segredo que a adoção da inteligência artificial por empresas e público em geral está moldando o futuro já nesse momento. A pergunta que fica a partir de toda essa situação é: quem vai programar nosso amanhã? Os grandes engenheiros ou os legisladores? Talvez a resposta mesmo não vai estar nesse âmbito de tecnologia ou na política. Talvez o que ainda esteja faltando é o que a IA ainda não consegue ter: bom senso, consciência e maior responsabilidade. Isso porque regular a IA não se trata apenas de uma decisão técnica, é uma decisão sobre que tipo de sociedade estamos buscando construir. Pessoal, esse é um assunto bem complexo e que eu tentei deixar de uma forma que todos vocês conseguem entender. Quais são os impactos que podem afetar nossas rotinas? Seu apoio ajuda a levar esse debate ainda mais longe. Então não esqueça de deixar o like, fazer a inscrição no canal e, é claro, compartilhar o vídeo com todos os amigos e familiares que têm a curiosidade sobre o assunto. Mais uma vez agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Um abraço e até a próxima.